Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal A Bíblia e Você. Como você já sabe, esse canal tem por objetivo compartilhar informações bíblicas, sempre apoiadas em elementos da história, economia, geografia, cultura, arqueologia e na ciência. Aqui você vai ouvir falar sobre pessoas, locais, eventos e contextos que com certeza são muito necessários para consolidar na nossa mente e no nosso coração a veracidade e a confiança na Bíblia. No episódio de hoje, vamos continuar falando sobre o primeiro livro bíblico, que é Gênesis. Vamos entender por que ele é tão proveitoso e como ele está em harmonia com todo o texto da Bíblia. Está preparado? Então vamos lá. Como princípio da palavra inspirada de Deus, Gênesis é de proveito inestimável para apresentar os gloriosos propósitos de Deus para a humanidade. Fornece base sólida para o entendimento dos livros posteriores da Bíblia. E, na sua ampla abrangência, descreve o começo e o fim do mundo justo no Éden, o desenvolvimento e o fim do desastroso primeiro mundo de pessoas más e o surgimento do atual mundo em que vivemos. Destacadamente, estabelece o tema da Bíblia inteira, a saber, a vindicação do nome de Deus mediante o reino, regido pela prometida semente. Mostra por que o homem morre. Depois de Gênesis 3,15 em diante, e especialmente no registro dos tratos de Deus com Abraão, Isaque e Jacó, apresenta a esperança de vida no novo mundo sobre o reino da semente. É proveitoso ao indicar o objetivo correto para todos os da humanidade, o de serem íntegros e santificarem o nome de Deus. As escrituras gregas cristãs fazem referência a cada um dos principais eventos e pessoas registrados no livro de Gênesis. Ademais, conforme demonstrado em todas as escrituras, as profecias registradas em Gênesis cumprem-se infalivelmente. Uma dessas, os 400 anos de aflição sobre a semente de Abraão, começou quando Ismael zombou de Isaque em 1913 a.C. e terminou com a libertação do cativeiro no Egito em 1513 a.C. Gênesis revela muito claramente a vontade e o propósito de Deus referente a casamento, relação apropriada entre marido e esposa e princípios de chefia e treinamento familiar. O próprio Jesus recorreu a essas informações citando tanto o primeiro como o segundo capítulo de Gênesis numa só declaração. Não lesses que aquele que os criou desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: por essa razão deixará o homem seu pai e sua mãe, e se apegará à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Mateus capítulo 19, versículos 4 e 5, referindo-se a Gênesis capítulo 1, versículos 27, depois capítulo 2, versículo 24. O registro de Gênesis é essencial para fornecer a genealogia da família humana e também para calcular o tempo que o homem tem estado na Terra. É também de real proveito para o estudante das Escrituras o estudo da sociedade patriarcal que Gênesis possibilita. A sociedade patriarcal era a forma de governo familiar de comunidade que operava entre o povo de Deus desde os dias de Noé até que a lei foi dada no Monte Sinai. Muitos dos pormenores incorporados no Pacto da Lei já eram praticados na sociedade patriarcal. Princípios como o mérito comum, a responsabilidade comum, a pena capital, bem como a santidade do sangue e da vida, e o ódio de Deus à glorificação de homens, têm influído na humanidade por toda a história. Muitas práticas e termos jurídicos lançam luz sobre eventos posteriores até mesmo nos dias de Jesus.
A lei patriarcal que governava a guarda de pessoas e de bens e o modo de transferir os bens, bem como a lei que regia a herança daquele que recebia o direito de primogênito, precisam ser entendidas para que se tenha o necessário fundo histórico para adquirir um entendimento claro da Bíblia. Outras práticas da sociedade patriarcal incorporadas na lei foram os sacrifícios, a circuncisão, ordenada primeiro a Abraão, o fazer pactos, o casamento levirato e o uso de juramentos para confirmar assuntos. Gênesis, o livro inicial da Bíblia, dá muitas lições de integridade, fé, fidelidade, obediência, respeito, boas maneiras e coragem. Alguns exemplos. A fé e a coragem de Enoque em andar com Deus em face de inimigos violentos. A justiça e a implícita obediência de Noé. A fé, a determinação e a perseverança de Abraão, bem como seu senso de responsabilidade qual chefe de família e instrutor dos mandamentos de Deus a seus filhos. Também a sua generosidade e amor são destacados. A submissão de Sara a seu marido e a sua diligência. A brandura de temperamento de Jacó e sua preocupação com a promessa de Deus. A obediência de José a seu pai, sua integridade moral, sua coragem, sua boa conduta na prisão, seu respeito pelas autoridades, sua humildade em dar glória a Deus e perdoar misericordiosamente a seus irmãos. O desejo ardente de todos esses homens e mulheres exemplares de santificar o nome de Deus também é notável. Tais características exemplares sobressaem na vida dos que andaram com Deus durante o longo período de 2369 anos, desde a criação de Adão até a morte de José, conforme abrangido no livro de Gênesis. Com certeza, o relato bíblico de Gênesis é proveitoso para edificar a nossa fé. Ali se vê muitas características do amor, da justiça, da sabedoria e do poder de Deus. Também nos é apresentado o governo do reino, que há muito Deus começou a preparar mediante aquele que seria sua semente da promessa, o principal santificador do grande nome de Deus, o seu Filho, Jesus Cristo. Bem, com isso chegamos ao término da nossa breve análise do livro bíblico de Gênesis. Esperamos sinceramente que o conteúdo postado aqui possa ajudá-lo a ampliar seu conhecimento sobre a Bíblia e que, consequentemente, isso permita um relacionamento mais achegado entre você e Deus. Se gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei. Se entende que ele é útil para outras pessoas, fique à vontade em compartilhá-lo. Se ainda não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever. E não se esqueça de adicionar as notificações para não perder os nossos próximos conteúdos. Aceite nossos votos de prosperidade espiritual e fique com Deus.